Boa tarde. O projeto de lei que proíbe a inauguração de obras públicas incompletas foi aprovado ontem em plenário. A proposta ainda terá a redação final votada antes de seguir para análise do governador do estado. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto, que proíbe a administração direta de Santa Catarina de realizar cerimônia ou qualquer outro tipo de solenidade para inaugurar obras públicas incompletas ou sem profissionais, equipamentos ou materiais necessários para o funcionamento. A matéria foi aprovada com emenda substitutiva global do deputado Milton Obos, que estende a proibição às autarquias e fundações estaduais. No texto, o projeto deixa claro que a matéria trata de construções, reformas, recuperação ou ampliação de prédios custeados pelo poder público estadual e que servem ao uso direto ou indireto da população, como hospitais, escolas, restaurantes populares, rodovias e ferrovias. Esse projeto é justamente para isso, para que se reforce o comprometimento do poder público de começar e terminar as coisas, né? Entregar as coisas com excelência, bem feitas e funcionando. Então esse projeto vem justamente para garantir isso ao próprio cidadão. Já o projeto de lei que proíbe a extração de xisto no estado foi sancionado pelo governador do estado. Os deputados repercutiram a decisão ontem em plenário. Os deputados Valdir Cobalcini e Fabiano da Luz comemoraram em plenário a sanção pelo governo do estado do projeto de lei que proíbe a exploração de xisto ou de seus derivados no estado de Santa Catarina. Nos últimos meses, a possibilidade de extração de óleo de xisto no Planalto Norte catarinense, em especial no município de Papanduva, mobilizou os moradores da região, que se manifestaram contrários à exploração do mineral, temendo prejuízos ambientais. O projeto de lei proibindo a exploração do xisto no estado é de autoria do deputado Cobalcini. Nós comemoramos, sim, a sanção do governador Carlos Moisés a esse projeto que agora se torna lei. Nós esperamos que os deputados federais e senadores sigam o mesmo exemplo, né, de que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa do Paraná, e assim nós coibirmos, né, atividades que possam representar, né, um atraso ao nosso estado, quer dizer, prejuízos enormes e irrecuperáveis, sem dúvida, se nós não tivéssemos tomado esta providência. O deputado Fabiano da Luz foi o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. É muito importante, nós que visitamos a região de São Mateus, no Paraná, acompanhando como funciona a extração, acompanhamos a disputa que está acontecendo nos Estados Unidos sobre a proibição ou não da extração, da exploração de xisto também lá, e trouxemos esse debate aqui para a Assembleia Legislativa justamente porque havia a intenção de uma empresa de fora do país explorar mais de 50 mil hectares de Santa Catarina. Consequentemente, era algo que iria prejudicar todas as nossas exportações de animais, de grãos, contaminar todas as nossas águas, enfim, iriam levar o lucro e nos deixar todo o prejuízo da contaminação. A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano promoveu nesta manhã uma audiência pública sobre as desapropriações para as obras de acesso do aeroporto da capital. Os moradores do sul da ilha que serão afetados participaram dos debates. A reunião foi técnica, mas impossível não mexer com a emoção de alguns moradores do bairro Carianos, em Florianópolis. O motivo foi o anúncio oficial da desapropriação de uma área na região para a realização de obras que propõem o desenvolvimento do sul da ilha, mas também acesso ao aeroporto internacional Hercílio Luz. Famílias que vivem há anos no local terão que deixar as casas e os terrenos. Eu espero assim, que seja uma negociação bem tranquila e que valorizem o que foi feito ou o que não foi feito, que seja justo, que a gente possa sair da nossa residência e ir para uma residência igual. A gente não quer nada melhor nem pior, mas que seja igual ao nosso lar já vai estar de agrado. O tema central da reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa, proposta pelo presidente do colegiado, o deputado João Amin, foi o acesso às obras do sul da ilha.
Na ocasião, o governo se comprometeu a finalizar a primeira etapa até outubro deste ano e garantiu ainda a conclusão dos trabalhos, que não devem ultrapassar março de 2020. Para o secretário de Infraestrutura do Estado, isso só será possível por conta de um planejamento. O grande entrave com relação a se seria cumprido o prazo ou não, era o quê? As desapropriações, né? Como se o morador fosse um problema. O morador nunca foi um problema. A questão é que a desapropriação é que perdeu sua fase efetiva de ser realizada. A partir daí começou a colidir fase com o processo de apropriação, cronograma com o processo de apropriação. Então, a partir do momento que a gente planejar melhor a entrada na obra, todos os prazos serão muito melhor cumpridos, com certeza. Com a participação de lideranças locais e Ministério Público de Santa Catarina, a reunião possibilitou mais transparência na condução dos serviços. Esse foi o objetivo do encontro. A Assembleia Legislativa acompanha a obra que reflete na capital catarinense, mas que beneficia cidadãos de todo o estado e turistas que utilizam o percurso para chegar ao litoral catarinense. É um desafio que todo o agente público tem, né? De um lado o morador que se sente prejudicado, do outro aquela cobrança para a obra estar pronta. Então essa preocupação que motiva a nossa comissão a trabalhar esse assunto e diversos outros que a gente vem debatendo aqui. Os deputados que integram a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Casa decidiram realizar 2 audiências públicas. Uma delas vai debater sobre a demora na emissão de licenças ambientais no Oeste e a outra sobre a pavimentação da rodovia SC-370, conhecida como Estrada da Serra do Corvo Branco. Uma audiência sobre a emissão de licenciamentos ambientais já havia sido aprovada pela Comissão de Turismo, mas seu propositor, o deputado Altair Silva, solicitou a alteração do local do encontro em Florianópolis para Chapecó. O encontro está agendado para o dia 2 de setembro em horário e local a serem definidos. Fiquei muito grato que a Comissão de Turismo e Meio Ambiente compreendeu a necessidade de fazer essa audiência pública onde os produtores pudessem se manifestar. Você imagine os produtores rurais virem do Oeste até Florianópolis para participar de uma audiência pública para fazer um encaminhamento que nós precisamos encontrar uma saída que faça com que a produção não fique penalizada. Os deputados também aprovaram a realização de audiências sobre a pavimentação da rodovia SC-370 entre Grão-Pará e Urubici, no trecho conhecido como Estrada da Serra do Corvo Branco. A proposta, que é do deputado Volney Weber, tem o objetivo de demonstrar a importância desta obra para o turismo do Sul e da Serra. A pavimentação teve início em 2014, mas foi paralisada depois que a vencedora da licitação deixou a obra. A audiência será em Urubici, no dia 7 de outubro. O objetivo fundamental dessa proposição do deputado Volney Weber é chamar a atenção das autoridades, da comunidade, principalmente de Urubici, que tem estado com grande prejuízo, principalmente turístico, em virtude dos milhares de quartos que lá estão, do turismo que tem se potencializado muito forte na região do Urubici, e essa ligação do escoamento de produto, de pessoas, é super importante. Por isso que o turismo aprovou isso, porque não só está ligado à infraestrutura, mas sim uma infraestrutura turística que impactará diretamente o turismo catarinense, especificamente na Serra Catarinense. A comissão também aprovou o parecer favorável ao projeto que reconhece o Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus de Içara, no sul do estado, como ponto turístico religioso de Santa Catarina. O relator da matéria foi o deputado Márcio Machado. E você vai ver a seguir: policiais militares de Imbituba são homenageados pelo Parlamento Estadual. A gente volta em instantes. O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Na sessão ordinária desta quinta-feira, diversos assuntos foram debatidos pelos parlamentares e a saúde pública foi um dos destaques. O deputado Neudi Sareta fez um apelo ao governo do estado e à Secretaria da Saúde. O deputado Neudi Sareta, que é presidente da Comissão de Saúde da Casa, encaminhou solicitação ao governador do estado e secretário da Saúde.
Ele quer a ampliação do número de cirurgias ortognáticas. O procedimento visa corrigir alterações de crescimento nos ossos da face. A informação é de que é realizado apenas um procedimento cirúrgico desse tipo por mês. O deputado também solicitou a ampliação no número de cirurgias de correção da fissura labiopalatina, que causa, por exemplo, dificuldades na alimentação, ganho de peso e problemas na arcada dentária. A demanda é de 50 cirurgias. Os pacientes ficam com angústia, os familiares, né? Nós temos conversado com representantes das Profis, esse assunto já nós em outras ocasiões aqui também levantamos e esperamos que o governo do estado possa verificar a situação, aumentar o número de autorizações mensais de realização das cirurgias para que isso possa trazer maior tranquilidade aos familiares e aos pacientes também. Ainda em plenário, os deputados receberam a visita da representante do Sindicato da Indústria do Audiovisual Catarinense. A convite da deputada Luciane Carminati, Cíntia Bittar falou sobre cinema e audiovisual. O Santa Cine e outras entidades estão apoiando o movimento de apoio à Ancine, Agência Nacional de Cinema, criada por lei federal. É uma agência reguladora que tem como atribuições o fomento, regulação e fiscalização do mercado do cinema e audiovisual. Uma carta aberta foi divulgada com base em dados econômicos pela manutenção da agência. As entidades destacaram que o setor proporciona emprego e renda para milhares de famílias. São cerca de 13 mil empresas, gerando 350 mil empregos. São 25 bilhões injetados na economia. O crescimento audiovisual já atingiu a marca de 8,8% ao ano. Além disso, a produção audiovisual atrai investimentos internacionais. A importância do setor foi ressaltada pela diretora do sindicato, Cíntia Bittar. Muitas pessoas não têm a dimensão do que é o setor audiovisual, do que é o cinema brasileiro. Então é muito importante a gente ocupar esses espaços para explicar, afinal de contas, o que é o audiovisual brasileiro, o tamanho que nós temos, qual que é o nosso impacto, tanto na cultura, quanto na economia, quanto na identidade, e por isso que eu gosto de frisar que esse é um assunto, sim, de soberania nacional. A gente vem sofrendo diversos ataques completamente infundados no setor, é uma perseguição desonesta, inclusive com números mentirosos, A gente tem ouvido, inclusive, políticos regionais e a nível federal falando que o setor não presta contas, que a Ancine é uma agência que está perdida, fadada a ser extinta. Isso não é uma verdade. Nós, produtores, trabalhamos todos honestamente, prestamos contas dos projetos. É um setor que vem em pleno crescimento. O Brasil tem muito que se orgulhar do cinema brasileiro e do audiovisual como um todo. A deputada Luciane Carminati apresentou uma moção de apoio à permanência da Ancine e à liberdade artística. Carminati declarou apoio ao movimento e destacou o crescimento econômico do setor. Nós não podemos prejudicar esse setor. Então, a moção que nós aprovamos é tanto pela manutenção da Ancine, como também pelo respeito ao setor cultural, que está garantido na Constituição Federal. Nós temos o inciso 9º do artigo 5º, que garante a livre expressão do pensamento como um direito do cidadão brasileiro. Então, uma coisa está ligada à outra. O fechamento da Ancine também afeta a liberdade de expressão, ou seja, a censura por parte do governo, o travamento de todo esse setor, a regulação, e, por outro lado, também fere um princípio fundamental garantido na Constituição. Policiais militares da Guarnição Especial de Imbituba receberam ontem uma moção de aplauso do Parlamento. O proponente da homenagem foi o deputado Gessé Lopes. 3 soldados e um cabo, lotados na guarnição especial da Polícia Militar de Imbituba, foram homenageados pela Assembleia Legislativa com moções de aplauso. Eles estavam trabalhando no dia 27 de julho, quando foram chamados para ajudar uma adolescente. Uma adolescente que recusava o atendimento do Conselho Tutelar estava atentando contra a sua própria vida. E nesse ato ela se atirava numa rodovia federal, na BR-101, em frente aos veículos que trafegavam pelo local, e ainda com uma garrafa de vidro quebrada, ela posicionava na região do pescoço,
sentada em cima de um muro de contenção do elevado da própria rodovia, fazendo menção várias vezes de se atirar de cima do elevado. O proponente da moção de aplauso foi o deputado Gessé Lopes. Sempre que eu tenho a oportunidade de enaltecer o bom trabalho dos agentes e das instituições de segurança pública, eu faço isso com muito prazer e a importância de trazer para a Leste, porque daqui a gente sabe que vai para todo o estado de Santa Catarina. É extremamente gratificante, a gente está acostumado a correr risco diariamente na nossa atividade, porém essa ação foi uma ação que fugiu um pouco do que nós estamos acostumados a fazer no nosso dia a dia. Então é extremamente gratificante a homenagem dos representantes do povo para nós como policiais e extremamente gratificante o ato de poder salvar uma vida. O parlamento também vai entregar uma moção de aplauso ao engenheiro agrônomo que se manifestou contrário à posição do governador Carlos Moisés sobre cobrar ICMS dos defensivos agrícolas. A entrega da homenagem, porém, ainda não tem data definida. Em plenário, os parlamentares aprovaram uma moção de aplauso proposta pelo deputado Moacir Sopelsa, parabenizando o engenheiro agrônomo Glauco Olinger pela entrevista que concedeu ao jornalista Moacir Pereira sobre a polêmica dos defensivos agrícolas. O engenheiro, de 96 anos, foi fundador da extinta Acaresc, a Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado, e, entre outros cargos ocupados ao longo da carreira, foi secretário da Agricultura de Santa Catarina. Glauco Olinger considerou um grave equívoco a decisão do governo do estado de aumentar em 17% a alíquota sobre os defensivos agrícolas. Está se vendendo uma imagem em que as pessoas começam a desconfiar, mas que produto nós estamos consumindo? Que produto que vocês estão oferecendo? E o produto que nós estamos oferecendo é um produto de qualidade, é um produto sadio. O mundo todo compra o nosso produto pela qualidade do nosso produto. Quando nós começarmos a botar dúvida, sem que elas sejam verdadeiras, nós vamos também colocar dúvida naqueles que confiam nos nossos produtos. E uma professora e terapeuta de Florianópolis lançou um livro aqui na Assembleia que traz mensagens sobre o despertar interior. A publicação traz mais de 80 textos que promete levar o leitor a uma evolução espiritual. A professora e terapeuta Carla Cristina Fiorini atua há mais de 25 anos com massoterapia, reiki e outras terapias de autoconhecimento. Ela também é professora da rede de ensino de Florianópolis, onde trabalha com educação especial. Carla conta que as experiências, percepções e aprendizados que teve em atendimentos, cursos e terapias ao longo da carreira estimularam a publicação do livro O Florescimento do Coração Espiritual, Mensagens sobre o Despertar Interior. Cada pessoa tem uma história, né? E o fato de a pessoa buscar um atendimento individual, ela está colocando, né, a sua intimidade, né? Então tem que ter o maior respeito pelo corpo e pela história das pessoas, né? A publicação conta com ilustrações de Guisa Rocha e Fabiana Velasquez Moura, responsável pela capa. O prefácio da educadora Mara Lúcia Mazzucci e o texto de apresentação do editor do livro, o jornalista Mário Xavier, destacam o empenho da autora em ajudar o próximo no desenvolvimento espiritual. São 88 textos curtos relacionados à autoconsciência, à autocura e ao despertar espiritual. Carla explica que a intenção foi oferecer uma espécie de oráculo ao leitor. Esses textos vieram de mergulho interior. E daí quando eu compreendi que eu estava também me curando através dessas mensagens e que elas também estão no inconsciente coletivo e que pode ser acessado pelas pessoas, eu resolvi então não colocar a minha história, mas colocar esses textos que geralmente fecham com como se fossem textos de autoajuda, não é autoajuda, mas assim de reflexão. O livro pode ser adquirido pelo e-mail carla.fiorini@hotmail.com ou na página dela, Carla Fiorini, no Facebook. E a edição de hoje fica por aqui. Outras informações às 6:45 da noite no TVAL Notícias. Para você, uma boa tarde.